Tenho 5 coisas para te contar nesse vídeo aqui. E vamos lá, 2 delas aqui, 3 delas aqui são muito boas, eu acho muito interessantes para a torcida do Fluminense, notícias positivas. Uma delas, né, é neutra, você decide aí o que você vai achar ou não. E a quinta notícia aí, eu acho uma notícia curiosa, vamos botar assim, porque é uma situação que está se concretizando mesmo, né? Parece, a cada dia que passa, está mais perto de se confirmar como verdade, mas era algo que eu realmente não esperava. Então, aqui, ó, esse vídeo tem muito conteúdo, são 5 informações que eu quero trazer para você nele. Já convido você a ficar comigo aqui até o final. E, claro, agradeço a sua audiência, agradeço você por mais um ano, né? 2023, de estar aqui com a gente na Central. Você não tem noção do quanto isso significa para a gente, isso é muito importante. Valeu? Essa companhia sua é o que nos motiva. Antes de partir para falar as notícias, quero pedir para você deixar o like, dá essa moral para a gente aí, ó, aqui embaixo do vídeo tem o botãozinho do joinha, se você puder clicar ali, você vai ajudar demais a gente a seguir crescendo aqui no YouTube, seguir com esse trabalho de diariamente estar aqui trazendo as principais notícias do Fluminense para você, beleza? Comenta também aí, ó, deixa nos comentários a cidade onde você está nos assistindo. A gente quer saber de onde vem a nossa audiência. Comenta aí de onde você está vendo a Central Fluminense. Solta a voz aí pra gente, beleza? Ficamos combinados assim, agora vamos partir para as notícias. Muita gente se preocupou com isso ontem, né? O Fluminense se reapresentou e teve jogador, né, que não tinha se apresentado ainda. Aí teve muita gente que começou a ficar querendo, ficar nervosa, né? Meu Deus do céu, será que ele vai embora? Será que não vai? Meu Deus, o que está acontecendo? Calma, torcida tricolor. John Arias se reapresentou hoje, dia 3, tá? Para a pré-temporada. Já se juntou o elenco do Fluminense, já está treinando, já está lá no CT Carlos Castilho. O Fluminense havia apostado, né, que o John Arias ganhou um dia a mais porque ele estava fora do país. Imagino que seja, né, por questão de logística, não conseguiu chegar, não tinha conseguido chegar ainda no Brasil de volta. Chegou, já está lá treinando, já está tudo certo. John Arias, rolou essa informação também mês passado, né, ano passado, de que existia uma possibilidade alta, né, do John Arias, após o retorno dessas férias, assinar uma extensão de contrato com o Fluminense, ter a valorização salarial dele, mas ele é um jogador que tem contrato até o final de 2025. Então, assim, é relativamente tranquila e segura a situação dele. Fato é, já se reapresentou, beleza? Já está treinando com o elenco do Fluminense lá no CT Carlos Castilho para a pré-temporada, né? A gente tem que começar a treinar logo, até, enfim, tem esse questionamento, né? A gente já falou isso bastante aqui nas lives, né? Será que o Fluminense não demorou muito para voltar? Teve gente que voltou já antes, né? A estreia no Carioca é daqui a 11 dias, dia 14. Então, assim, é uma coisa importante para a gente ficar de olho, né? Como é que será que o Fluminense vai chegar para esse jogo contra o Resende fisicamente? Claro, o foco maior é a Libertadores e aí ainda tem tempo. O Fluminense deve jogar a primeira rodada da fase de grupos lá para começo de abril. Tem 3 meses aí para o Fluminense adquirir ritmo e para o Fluminense estar em forma física para conseguir fazer um bom papel na Libertadores. Mas, falando em Libertadores, a Netflix traz uma informação que é muito bacana para a torcida, né? Esse ano rolou esse tipo de evento e a galera se amarrou, né? E a Netflix diz aí que o Fluminense deve continuar a exibir jogos da Libertadores lá nas Laranjeiras, fazer o telão, né, o famoso telão lá das Laranjeiras, para a galera se reunir para assistir Fluminense na Libertadores. Netflix traz a informação de que deve ter algumas modificações, né, ali na ideia da execução, mas que existe inclusive a possibilidade de termos ainda shows, né, em palcos provisórios, como aconteceu no jogo contra o Santos, acho que chegou a ter, que foi um dia depois da FluFest, mas o jogo anterior, que se não me engano, foi contra o Fortaleza. Isso, contra o Fortaleza. Teve lá show de pagode, aí teve o telão para a galera assistir, enfim. Teve uma festa bacana. Eu acabei não conseguindo ir, mas tem alguns amigos que foram, falaram que pô, foi muito maneiro, gostaram muito, e o Fluminense deve manter essa ideia para 2023 na Libertadores, o que eu acho perfeito, tá? Eu acho que o Fluminense tem que ter esse lugar para o torcedor assistir aqui no Rio de Janeiro os jogos fora, né? Quem não puder viajar, poder se reunir para assistir os jogos, eu acho isso importantíssimo. Isso... Cara, e vamos lá. Ah, não, futebol é bola na rede, sim. Mas, cara, ter lá um showzinho de pagode, por exemplo, em Laranjeiras para você assistir o jogo,
Isso às vezes incita uma pessoa que tá afim da farra, mas não liga muito ao futebol. Pô, vou lá no Fluminense então, né? Ah, não tenho time, mas pô, meu amigo é Fluminense, vai e vai ter um showzinho de pagode, eu vou junto também para tomar cervejinha para curtir. Cara, às vezes a pessoa começa a se apaixonar por Fluminense, por futebol, dessa maneira pouco tradicional, vamos botar assim. Não é, né, vendo futebol exatamente, é sentindo o clima, sentindo o ambiente, vai se encantando. E para o Fluminense é importante, essa galera é consumidora, né? Vai comprar camisa, vai comprar ingresso, enfim. Isso é bom para o Fluminense, é receita para o clube. Então, assim, eu acho perfeito, tá? Bola dentro da diretoria do Fluminense de manter essa exibição, esse telão das Laranjeiras para os jogos da Libertadores, segundo informa Flu, isso deve ocorrer em 2023. Beleza? Temos ainda 3 notícias para falar nesse vídeo aqui, e uma delas, né, é uma notícia que ela tá lá no passado, né? O verbo é conjugado sempre no passado, mas é interessante, porque temos a informação aqui do GE de que o Fernando Diniz pediu o retorno do Gabriel Teixeira ao Fluminense. Isso aí a gente já tinha mais ou menos essa ideia. O Fernando Diniz já tinha falado bem dele, já tinha dado, né, algumas declarações. E que o Fred tentou convencer o atacante a voltar ao Fluminense, né? O Gabriel Teixeira estava emprestado no Grêmio, tinha uma opção de compra lá do Grêmio, o Grêmio acabou não exercendo. O Fluminense queria vender o jogador, mas o Fernando Diniz queria que o Gabriel Teixeira ficasse no elenco para aproveitá-lo em 2023. Aqui, ó, o GE falou, né, que o Gabriel Teixeira foi pedido do Fernando Diniz, e o Fred ligou para o atacante e ouviu, né, que o Gabriel Teixeira estava meio receoso por conta da reação da torcida. A relação dele com a torcida do Fluminense é muito estremecida. Acabou que no final das contas ele foi vendido para o Bahia, né, o que eu particularmente acho que é o melhor cenário para todos os envolvidos. Eu acho que é o melhor para todo mundo. O Fluminense ganhou dinheiro, o Gabriel Teixeira vai jogar no Bahia, onde vai ter menos essa pressão, né, já que ele tem esse atrito com a torcida do Fluminense, e o Bahia tem aí o reforço que gostaria de ter. Então, assim, eu acho muito bom essa situação para todo mundo, acho muito boa. Beleza? Mas fica aí a curiosidade, né? O Diniz pediu de volta, o Fred chegou a tentar ligar para ele para convencê-lo, mas ele quis mesmo sair do Fluminense, ele quis mesmo ir para outro lugar, seguir a sua carreira. Meus amigos, antes de eu partir para as 2 últimas notícias desse vídeo, eu quero lembrar vocês que lá no comentário fixado tem o link da Central Fluminense na Centauro, nossa vitrine, está lá com vários produtos do Fluminense em desconto, em preços muito bons, para você correr e aproveitar com o cupom Central10. Você ganha 10% de desconto, olha que maravilha, olha que coisa linda. E lembrando, né, você ganha, nossa vitrine, ela tá com produtos do Fluminense, porque isso é o que nos une, né? Você que está assistindo aqui, você é Fluminense, eu sou Fluminense. Esse canal aqui é um canal sobre Fluminense, mas em todos os produtos da Centauro que estiverem lá marcados como vendidos e entregues pela própria Centauro, você pode usar esse cupom Central10 e ganhar 10% de desconto. Então, assim, nem se limita só a produtos do Fluminense. Abre o olho, que é muito bacana, muito interessante, beleza? É isso, vamos lá. Vamos lá, vamos partir para as próximas notícias aqui, porque a gente falou muito, né, sobre Giovanni Manson, né, Manson, sei lá como é que fala o nome desse rapaz, 20 anos, né, chegou ao Fluminense vindo do Ajax, era da base do Santos, foi pauta, né, firme na live de ontem, não tinha como ser diferente, meio que do nada o Fluminense anunciou esse reforço, tá vindo para a equipe principal, por sinal, né, enfim, muita gente ficou nessa coisa, cara, quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é esse cara? E eu bati muito numa tecla na live ontem, o seguinte, em termos de aposta, beleza, é interessante. O jogador que já teve seu destaque na categoria de base, tá no Ajax, é relevante, né? Pô, pro Ajax ter captado ele é porque deve ter mostrado alguma coisa de interessante, alguma coisa de importante. O Ajax tem uma das melhores categorias de base da Europa. Então, assim, eu acho uma aposta válida. Acho uma aposta válida, uma aposta interessante. Mas o ponto que eu toquei muito na live, que eu vou repetir aqui para vocês, quero saber quanto que o Fluminense pagou. Como é que o Fluminense conseguiu convencer o Ajax a liberar o jogador? Porque ele tinha contrato lá na Holanda até o mês de 2024, mais 1 ano e meio aí de contrato. E tá vindo para o Fluminense em definitivo. Ele assinou até o fim de 2023 com o Fluminense e tem a opção de extensão até 2024. E aí, como é que foi essa situação?
Temos aqui uma notícia, né, que saiu ainda ontem à noite, hoje de manhã, do Vitor Lessa, né, lá no canal do Lessa, no YouTube, aqui no YouTube, falando que o jogador chegou sem custos ao Fluminense. Então o Fluminense não pagou nada para o Ajax. Ele rescindiu o contrato lá com o Ajax, ele conseguiu a rescisão, e aí veio, veio para o Fluminense. O Vitor Lessa fala que teve o dirigente que levou ele para lá já não está mais por lá. Aí quem agora está por lá, né, dirigindo o clube, meio que não fez muita questão dele. Ele rescindiu o contrato e pôde assinar gratuitamente com o Fluminense. Então, nesse cenário, meus amigos, se for só isso mesmo, 100% de graça, olha, o dirigente já não está mais lá, a nova diretoria não quis aproveitar ele, etc e tal, ele saiu 100% gratuito para chegar aqui no Fluminense, cara, eu acho uma aposta muito válida. Não tem custo, o salário deve ser baixo. Então, assim, eu acho muito, muito válida mesmo. É um jogador que já jogou em seleção de base, já teve seu destaque. Se der certo, meus amigos, custo irrisório, ganho altíssimo. Se der errado, o custo foi irrisório. Então, não vai fazer tanta diferença em Fluminense. Esse tipo de aposta eu acho muito válido, né? Mas fica aí registrado. Segundo o Vitor Lessa, sem custos. O jogador chega sem custos ao Fluminense, ele rescindiu lá com a Ajax, o Fluminense não precisou pagar nada ao clube holandês. E o jogador está chegando aqui em Laranjeiras. Vamos ver como é que vai ser esse 2023 dele, se ele vai ser aproveitado, se ele não vai. Parece que o Fernando Diniz gosta muito do futebol do jogador. O Fernando Diniz gosta muito do futebol do Giovanni Menson. Também incentivou essa vinda para cá. Ele mesmo já falou, né, que está ansioso para trabalhar com o Fernando Diniz, etc. E tal. E outro jogador que também pode estar chegando no Fluminense, nessa situação eu acho muito doida, porque realmente eu não tava, eu tava achando que isso aí era papinho, o pessoal botando o nome do Fluminense no meio porque a gente tem uma base forte. Mas não, parece que está realmente se confirmando. O Fluminense fez proposta mesmo pelo Juan Macias, da LDU, de 17 anos, um meia, que está convocado para a seleção sub-20 do Equador, uma das principais promessas do país. E segundo o homem forte lá, né, o dirigente da sigla, né, eu não gosto de falar esse nome, né, deles, da sigla, chamado Esteban Paz, uma oferta já foi formalizada. Eu vou abrir aspas aqui, ó. Juan Macias tem uma proposta do Fluminense do Brasil e vários jovens da categoria de base da LDU têm mercado a nível internacional. Devemos dizer que temos ofertas de atletas que já fazem parte da primeira equipe, destacou a FB Rádio lá de Quito, né? Enfim, então assim, o Fluminense está realmente de olho nele, fez proposta pelo jogador, vamos ver se ele vai aceitar ou não, mas o próprio jogador já apareceu aí falando bem, falando que vê com bons olhos, né, essa coisa de ficar no Fluminense, própria sigla, né, já deu a entender que acharia boa essa negociação, mantém um percentual alto do jogador, ele vem para o Fluminense, que é uma vitrine bem melhor do que a sigla, e pode ser vendido por muita grana, todo mundo lucra aí, todo mundo sai bem. Então, assim, é uma situação para a gente olhar, mas a tendência, eu diria que a tendência é que o Juan Macias chegue aí, né, nos próximos dias, meses, no Fluminense para reforçar a nossa equipe sub-20, né? Ele vem a princípio para a equipe sub-20, ele é meia, vem a princípio para o sub-20, tá? Ele tem 17 anos, vai ficar um tempinho ali em Xerém antes de subir para o profissional do tricolor. Quero saber valores, não tem, ninguém falou nada de valores, eu quero saber quanto que o Fluminense vai pagar para ter essa promessa da LDU. É um cara muito bem falado, é verdade, mas eu quero saber quanto o Fluminense vai pagar, porque a gente sabe que o Fluminense não está no melhor dos mundos financeiramente, então isso é muito importante para a gente saber. E eu vamos aguardar aí para ver se ele vai realmente assinar ou não, se vai chegar aqui em Laranjeiras. Caso chegue, né, a gente vai desejar sempre a melhor sorte do mundo e que ele faça valer esse investimento. O jogador já observado pelo Fluminense há bastante tempo. Beleza, galera? Essas eram as notícias que eu queria trazer. Proposta do Fluminense confirmada por Juan Macias, meia da LDU de 17 anos. Valores de Giovanni Menson revelados pelo Fluminense. John Arias se representando. Gabriel Teixeira, né? Foi pedido por Fernando Diniz. O Fred tentou convencer ele a voltar, mas não adiantou, né? Não serviu de nada. E Fluminense deve manter os telões em Laranjeiras para os jogos da Libertadores. Essas eram as notícias. Quero o seu comentário aqui agora. Solta a voz aí, Giovanni Menson. Já viu jogar? É bom, boa aposta? Não é? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Esse menino da LDU, mesma coisa. Deixa seus comentários. Telão nas Laranjeiras. Você já foi alguma vez? É maneiro mesmo? Conta pra gente a experiência aí. Vamos trocar essa ideia. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.